Você já teve a sensação de que a sua alma não é daqui? De que, por mais que se esforce, por mais que se encaixe, há algo em você que continua diferente? Talvez isso não seja um defeito. Talvez seja o oposto. Hoje, vamos revelar os 6 sinais invisíveis que indicam uma aura extremamente rara. Sinais que não aparecem na superfície, mas que estão por trás das maiores transformações internas. Carl Jung dizia que existem almas que carregam códigos tão raros que a própria sociedade tenta silenciar. E não é coincidência. Quanto mais raro é um campo energético, mais ele incomoda as estruturas que vivem da repetição. Pessoas com essa aura incomum não se identificam com o barulho do mundo. Elas sentem mais, pensam mais, enxergam o que ninguém quer ver. Mas há um preço. E é por isso que muitos desses seres se perdem na dor, antes de entenderem o poder que carregam. Se você tem esses sinais, é possível que você também tenha uma aura rara. E talvez já tenha sentido isso na pele, sem nunca ter tido um nome para chamar. Prepare-se para se reconhecer, ou para reconhecer alguém que sempre te pareceu inexplicável. O sinal número 6 da nossa lista é o mais difícil de explicar, porque ele acontece em silêncio. Você sente tudo, profundamente, mesmo quando ninguém diz nada, mesmo quando o ambiente parece tranquilo na superfície. É como se houvesse uma segunda camada do mundo, e você caminhasse por ela o tempo todo. Pessoas com esse tipo de aura não apenas percebem, elas absorvem, e por isso muitas vezes se sentem esgotadas, sem motivo aparente. Você entra em um lugar e algo dentro de você já sabe se deve ficar ou partir, mesmo sem ter ouvido uma única palavra. Essa sensibilidade não é fragilidade, é uma expressão energética avançada, um tipo de radar intuitivo que opera fora da lógica comum. Segundo Carl Jung, as almas mais antigas carregam uma memória inconsciente que se entrelaça com a dor coletiva. Isso explica por que muitas vezes elas sentem aquilo que ninguém mais vê. A neurociência moderna também já reconhece isso. Chamam de hiperatividade do sistema espelho, uma área do cérebro que espelha as emoções dos outros e transforma a dor do outro em dor sua. Mas o que a ciência ainda não compreende é porque essas pessoas são justamente aquelas que enfrentam os maiores processos de purificação interna. As tradições esotéricas têm uma explicação antiga para isso. Sentir intensamente é a primeira etapa da transmutação, porque só quem sente é capaz de transformar. E se esse traço te descreve, você já carrega um dos sinais mais raros dessa jornada. Há quem veja o mundo como uma sequência de fatos isolados, mas há também aqueles que enxergam linhas invisíveis conectando tudo. E você é provavelmente uma dessas pessoas. Em quinto lugar da nossa lista está a habilidade quase instintiva de reconhecer padrões ocultos na vida, nas pessoas e nos ciclos do tempo. É como se algo dentro de você fizesse ligações que ninguém mais faz. Uma frase solta, um gesto rápido, um silêncio, e sua mente já traçou um mapa completo de intenções. Você sente que certas repetições não são coincidência, são sinais. Sinais de que a realidade, muitas vezes, se comunica por símbolos. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Acontecimentos que não têm relação causal, mas estão profundamente conectados por significado. Para a maioria, isso parece apenas intuição. Mas quem possui esse tipo de percepção sabe. Não é só intuição. É leitura energética. É como decifrar o código oculto por trás do que parece banal. A neurociência hoje já começa a observar que cérebros com essa habilidade têm maior ativação no córtex cingulado anterior, área ligada à detecção de padrões e antecipação de eventos. Mas a ciência ainda hesita em chamar isso de dom. Já os antigos alquimistas não tinham dúvidas. Ver o invisível é o primeiro passo para transmutar a matéria. E quando você começa a notar que certas pessoas surgem em sua vida com o mesmo tipo de energia,
que certas datas sempre trazem o mesmo tipo de emoção, que certos ambientes evocam lembranças que você nunca viveu, então talvez você não esteja apenas vivendo. Você está interpretando o mundo com os olhos da alma, e não há nada mais raro do que isso. Existem dores que não têm nome, e existem feridas que nunca foram abertas, mas sangram mesmo assim. Em quarto lugar na nossa lista está uma marca profunda, o sentimento constante de carregar algo pesado dentro de si, sem saber exatamente de onde veio. Talvez você já tenha sentido isso em silêncio, nos intervalos da vida, nos momentos em que tudo parecia bem, mas por dentro algo parecia errado, como se uma parte sua chorasse por algo que a sua mente ainda não entendeu. Carl Jung dizia que o inconsciente carrega não só o que reprimimos, mas também os traços esquecidos de toda a humanidade. É como se sua alma tivesse memória de coisas que o seu corpo nunca viveu. E quando você carrega essa dor sem origem, sem explicação racional, isso não é fraqueza. É sensibilidade arquetípica. Você sente o que muitos evitam. Sente as rachaduras da alma coletiva, como se seu corpo fosse a extensão de uma memória universal, ancestral, invisível e sagrada. A neurociência começa a dar nomes para isso: memórias epigenéticas e heranças emocionais transgeracionais. São emoções transmitidas de geração em geração através de marcas biológicas que moldam nossa forma de sentir e reagir, mesmo sem um trauma direto. Mas os antigos já sabiam disso. Nas escolas esotéricas, falava-se da herança kármica, ciclos não resolvidos que se infiltram na consciência de um novo ser, esperando ser curados. Talvez você nunca tenha sido abandonado, mas sente um medo inexplicável de ser deixado para trás. Talvez nunca tenha enfrentado violência direta, mas carrega uma raiva surda que você não sabe de onde vem. Essa é a dor de quem nasceu para quebrar ciclos, de quem veio para limpar, curar, restaurar o que foi distorcido. Pessoas assim sentem o mundo com mais força, porque o seu corpo espiritual está em resgate. Resgate de memórias, resgate de vínculos antigos. Resgate de verdades que ficaram enterradas por gerações. Você sente que a sua tristeza tem camadas, que não é só sua, que ela se conecta com algo maior, algo coletivo, algo antigo demais para ser explicado com palavras. E é justamente por isso que você também tem a chave da transmutação. A mesma dor que parece sem dono te dá acesso a uma força silenciosa, a força de quem já veio ao mundo para purificar a própria linhagem, para transformar dor em direção, vazio em propósito, silêncio em libertação. É nesse ponto que o iniciado começa a perceber a dor que ele sentia como peso era, na verdade, a bússola da sua missão. Há um tipo de solidão que não dói. Ela não vem da ausência, vem da profundidade. Na terceira posição da nossa lista está esse traço silencioso, mas inconfundível. Você prefere estar só, mas nunca se sente verdadeiramente sozinho. Não se trata de isolamento, muito menos de misantropia. Você simplesmente aprendeu a ouvir o que a maioria ignora. Descobriu que o barulho do mundo, muitas vezes, abafa a única voz que importa, a sua. Carl Jung chamava isso de processo de individuação. Uma jornada em que o ser humano se afasta, não por arrogância, mas por necessidade de integração. É no silêncio que você ouve o que está desajustado. É na solitude que você escuta a alma. E, estranhamente, quando você está em paz consigo, é quando mais sente que há algo, ou alguém, com você. Uma presença, uma vibração. Como se o espaço vazio estivesse, na verdade, preenchido por algo maior. Antigos místicos falavam de egregoras, campos energéticos vivos que acompanham o iniciado em sua jornada interior. Não são alucinações. São realidades vibracionais que se manifestam quando a mente silencia e o campo espiritual se expande. A neurociência moderna ainda hesita em nomear o invisível,
mas já estuda o chamado cérebro em modo padrão, uma rede neural que se ativa justamente quando estamos em repouso, com os olhos fechados, em estado de contemplação. É nesse estado que imagens simbólicas emergem, que respostas vêm sem perguntas, que a intuição se torna mais clara do que qualquer lógica. Você já deve ter notado. As melhores ideias não surgem no caos. Elas surgem quando você caminha sozinho, olha para o céu, ou simplesmente fecha os olhos por um momento a mais do que o habitual. E nesses momentos, você sente que está acompanhado por algo antigo, por algo sábio, talvez por versões suas de outras vidas, talvez por guias, talvez por aquilo que os antigos chamavam de espírito. Você sabe que essa solidão é uma travessia e que as verdadeiras companhias da alma não fazem barulho. Elas aparecem nas entrelinhas de um pensamento, na emoção inexplicável de uma música, no arrepio que surge do nada, na paz que desce quando tudo está em silêncio. Isso não é comum, isso não é treinável, é um sinal raro de que você já passou pela primeira grande provação do iniciado, a de encarar a própria presença e ainda assim permanecer. Há um tipo de presença que faz com que as máscaras caiam, mesmo quando ninguém pediu por isso. Você entra em um ambiente e, sem entender exatamente como, as pessoas começam a falar. Revelam segredos, confissões, lembranças guardadas há décadas. Às vezes, até desabafos que nem elas sabiam que estavam prontas para fazer. E não é por curiosidade da sua parte. Você não força nada, você apenas está ali e aquilo acontece. Na segunda posição da nossa lista, este é um dos traços mais misteriosos e poderosos das auras raras. A capacidade de abrir portais de vulnerabilidade nos outros, apenas com a presença. É como se a sua energia dissesse silenciosamente: você pode deixar cair sua armadura, eu vou entender. E o outro entende isso sem palavras. Essa não é uma habilidade social, é uma assinatura energética. Na linguagem esotérica, essas pessoas são chamadas de espelhos vivos ou âncoras de transmutação. Jung diria que são indivíduos com um inconsciente mais permeável, capazes de tocar o campo simbólico do outro sem precisar dizer uma palavra. E a ciência tem algo a dizer aqui também. Estudos recentes de neurociência têm explorado o conceito de neurônios espelho, células cerebrais que são ativadas tanto quando sentimos algo quanto quando observamos outra pessoa sentindo. Mas em pessoas altamente sensíveis ou energeticamente abertas, essa rede de espelhamento parece mais intensa, mais receptiva, mais ancestral. É como se você encarnasse o papel de um confessor silencioso, de um sacerdote sem altar, de um terapeuta sem diploma. As pessoas se abrem, não porque você quer ouvir, mas porque seu campo faz com que o silêncio se torne insuportável. E o curioso é que nem sempre isso acontece em situações tranquilas. Muitas vezes são em momentos de crise, de conflito, de caos, quando o outro não sabe o que está sentindo, quando o descontrole emocional está à flor da pele. É nesse instante que você se torna uma espécie de vórtice, um espaço onde a verdade pode sair do esconderijo. Por isso, não é raro que essas pessoas sejam buscadas por conselhos, mesmo quando não têm todas as respostas. Aliás, principalmente quando não têm, porque quem tem uma aura rara não precisa falar muito. A própria energia já dá permissão. E há um detalhe que poucos percebem: quando essa abertura energética é mal compreendida, ela pode se tornar um peso. Você passa a absorver as dores do outro como se fossem suas. Se confunde com as emoções que não nasceram em você. E se não tiver consciência disso, pode começar a carregar culpas e sofrimentos que não te pertencem. Por isso, esse sinal exige um amadurecimento espiritual profundo. A sua presença é medicina para os outros, mas você precisa lembrar que também é humano, também precisa ser cuidado e que às vezes não é egoísmo se retirar, é autocuidado,
Essa aura rara que acolhe e escuta sem julgar é valiosa, mas precisa de limites energéticos claros. Ou a mesma sensibilidade que cura, machuca. Na tradição egípcia, fala-se da energia de Ísis, a deusa que escuta os lamentos do mundo e transforma a dor em sabedoria. Mas até Ísis recolhia-se no templo para renovar sua luz. Talvez esse seja o seu chamado. E talvez você já saiba disso, mas ainda restam 2 sinais. E o próximo é daqueles que podem ser vistos no olhar. Ou melhor, na ausência de palavras, quando os olhos se encontram. Entre todos os sinais que identificam uma aura extremamente rara, há um que não pode ser treinado. Não se ensina, não se copia, não se simula. É o sinal que ocupa o primeiro lugar da nossa lista e que confunde os que tentam decifrar você. É o poder de transmitir presença, mesmo no mais absoluto silêncio. Você já reparou como algumas pessoas parecem precisar se explicar o tempo todo? Justificar quem são, o que pensam, o que sentem, como se estivessem em constante necessidade de validação externa. Você não. Quando está num ambiente, você não preenche o espaço com palavras, você preenche com energia. E mesmo quando não diz nada, é notado. Não por vaidade, mas por intensidade. Esse tipo de presença não é barulhenta, é densa, magnética e às vezes até desconcertante para quem nunca sentiu isso antes. Pessoas com essa característica são como portais ambulantes. Estar perto delas traz a sensação de que algo invisível está sendo observado e talvez até julgado, não por moralismo, mas por uma consciência mais profunda. Quem está diante de você sente que não consegue esconder o que carrega por dentro. E isso, para muitos, é assustador. Não é raro que tentem diminuir a sua intensidade. Chamem de frieza, de arrogância ou de distanciamento. Mas, na verdade, estão reagindo à força do seu campo que os obriga a confrontar suas próprias máscaras. Carl Jung, ao falar do inconsciente coletivo, dizia que existem pessoas cuja energia toca camadas que a maioria evita. Elas não precisam falar sobre espiritualidade. Elas são a espiritualidade encarnada. E é justamente por isso que, ao seu lado, os outros se revelam ou se retraem. A sua simples presença já inicia o processo de alquimia. E quando o silêncio se instala entre você e alguém, ele nunca é vazio. É um silêncio espelhado, revelador. Um silêncio que expõe como um espelho que não aceita reflexos borrados. Essa é uma habilidade que a neurociência ainda estuda com curiosidade. Chamam de presença tácita ou autoridade energética. Pesquisadores como Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, já apontaram que certos indivíduos têm um impacto emocional tão alto no ambiente que provocam respostas psicofisiológicas nas pessoas ao redor, mesmo sem nenhum estímulo verbal. Os batimentos cardíacos mudam, a respiração desacelera, as defesas caem, mas, além da biologia, há algo mais. No esoterismo hermético, esse tipo de presença está ligado ao domínio do corpo causal, uma camada sutil do ser que carrega impressões energéticas de múltiplas existências. Quando alguém caminha com esse corpo desperto, sua presença não pertence apenas ao agora. Ela reverbera outras eras, outros tempos, outras versões do mesmo espírito. Você se torna, sem perceber, um lembrete de algo que o outro já foi, ou ainda precisa se tornar. Por isso, pessoas com esse sinal costumam ser vistas como velhas almas. Você não precisa de palco, de holofote, de seguidores. Você precisa de verdade, de conexão sem ruídos, de vínculos que respeitem a profundidade do que carrega. E essa verdade, mesmo silenciosa, incomoda os que vivem de aparências. Sua presença ativa processos, cutuca feridas, desarma egos, não por escolha, mas por essência. E com o tempo, você talvez tenha aprendido a evitar multidões, a escolher bem os lugares, os olhares, os vínculos.
porque não quer mais lidar com o peso de ser aquele que ativa o que o outro não está pronto para ver. Mas, se chegou até aqui, talvez esteja pronto para ouvir isso. Essa presença não é uma maldição, é um dom, uma senha energética que poucas almas receberam nesta era. Você não foi feito para se esconder. Foi feito para sustentar silêncio onde todos gritam e para revelar o invisível apenas por existir. Você carrega um chamado. E mesmo que o mundo não entenda o seu silêncio, os iniciados sempre reconhecerão a sua vibração. Agora que os 6 sinais foram revelados, talvez algo tenha se movido aí dentro. Talvez você tenha se reconhecido em mais de um. Talvez tenha sentido alívio por descobrir que o que você carrega tem nome. Ou talvez tenha percebido que ainda está no início desse caminho. E tudo bem, porque uma aura rara não é um dom que se ostenta, é uma travessia. Ela nasce da dor, da perda, da queda, mas se fortalece na lucidez, na solitude e na coragem de ser inteiro num mundo que fragmenta. Carl Jung dizia que o encontro com a alma é também o encontro com a sombra, e que só quem atravessa as suas próprias trevas é digno de carregar luz. É por isso que, no fundo, esses sinais não são apenas características, são marcas de quem já enfrentou o próprio labirinto interno e saiu dele sem perder a essência. Se você chegou até aqui, há algo em você que reconhece esse caminho. Algo que sabe que não foi por acaso, porque o verdadeiro despertar nunca se dá pelo intelecto. Ele pulsa, ele convoca, ele transforma. Talvez ninguém tenha dito isso a você antes, mas há outros como você, espalhados, silenciosos, em busca. E é por isso que criamos esse espaço. Aqui, a sua sensibilidade não será fraqueza. Sua lucidez não será castigo e seu silêncio não será interpretado como ausência. Se isso ressoou com a sua essência, curta este vídeo e inscreva-se. Mas mais do que isso, comente aqui embaixo com a frase: "A minha luz carrega cicatrizes". Esse será o nosso selo secreto entre aqueles que estão despertando.